Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos fazer uma leitura para dar início aos nossos trabalhos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel Archevêque. Em Mateus 26, capítulo 26, versículo 50, diz o seguinte: Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que viestes? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. É significativo observar o otimismo do Mestre, prodigalizando oportunidades ao bem até ao fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas, comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos, não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando, o cooperador transviado beijou-o na face, identificando-o perante os verdugos, e o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente indaga: Amigo, a que viestes? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem, até ao derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que eles efetuaram a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retire a confiança do minuto primeiro. Não o maldiz. Não se entrega a queixas inúteis. Não o recomenda à posteridade com acusações ou com conceitos menos dignos. Nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, até a última hora das experiências terrestres, ainda que, ao término de derradeira oportunidade, nada mais resta além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Isto é Cristo. E nós? Resta-nos seguir as pegadas de Cristo. Seguir exemplos tais como esse, de amor, de compaixão, de misericórdia, de tolerância. Tudo que muitos de nós nem imaginamos que existe. Mas nós estamos a caminho. E assim como o Mestre nos ensinou tais coisas, assim objetivamos um dia chegar a esse desiderato. Obrigada, Mestre Jesus, pela vossa presença em nossas vidas. Que assim seja. Conhece? Boa noite. Quem estava esperando a Rosane aqui, sinto muito. A Rosane avisou hoje à tarde, ela me ligou dizendo que estava com labirintite, não estava nem conseguindo levantar da cama, pediu para que eu fizesse a palestra. Então eu me virei nos 30. Bom,
Mas tem um detalhe que eu acho muito interessante, inclusive com a leitura que a Lourdinha fez para nós. Jesus sempre fazia perguntas, né? Como ele fez perguntas a Judas, ele também tinha várias perguntas, vários questionamentos a nos fazer. Questionamentos que nos fizessem refletir, pensar no que fazer. E, aproveitando, na hora de eu fazer uma palestra, eu recorri ao Evangelho. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse livrinho aqui. Livrinho, não, esqueci não. O Evangelho, segundo o Espiritismo, para quem não conhece, é o segundo livro de Kardec, da codificação. Ele é o Evangelho, mas não é o Evangelho inteiro, o Evangelho dos 4 evangelistas. Kardec, como bom pedagogo, ele retirou do Evangelho, dos 4 evangelhos, as partes morais, aquelas a que não deixavam dúvidas nem discussões. Então ele trouxe para esse livro as partes morais que estavam nos 4 evangelhos e trouxe explicações dos espíritos luminares, dos espíritos que estavam ajudando ele, para nos ajudar a entender o que estava nos evangelhos. Então esse livro, ele é muito importante para nós que somos espíritos, quando nós passamos a querer entender o Evangelho, fazer o Evangelho em nossas vidas, a importância dele é que aqui a gente vai encontrar uma ferramenta interessante, importante, que nos ajuda a entender aquilo que muitas vezes a gente não consegue entender. Não é verdade? Sejamos francos. É fácil entender o Evangelho? É fácil entender as parábolas? A gente sabe que não é. Até porque Jesus viveu aqui na Terra, né? Ele encarnou há 2000 anos atrás. E há 2000 anos atrás, e o povo lá na Palestina era muito diferente de nós, 2000 anos depois. Então a linguagem usada no Evangelho é aquela linguagem de 2000 anos atrás. Então a gente querer entender sozinho fica complicado. E aqui, Kardec, como bom pedagogo, nos ajuda, com a ajuda dos Espíritos, nos ajuda a entender e fazer o Evangelho. Então, quando a gente se propõe a fazer, por exemplo, o Evangelho no lar, através desse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos facilita a vida. Ou através desses livrinhos aqui, é sempre bom falar, como esse de Emmanuel, que nós temos ali, inclusive. Por quê? Emmanuel, a gente vai falar bastante de Emmanuel aqui. Emmanuel, para quem não sabe, era o mentor espiritual de Chico Xavier, um espírito luminar também. Ele tirou pedaços, detalhes dos evangelhos e traçou um texto explicativo como esse que a Lourdinha fez aqui. Isso nos ajuda em casa, com a família, com filhos e pessoas mais velhas e de todas as idades, fazer uma interpretação melhor. E o que é importante? Fazermos sim uma reflexão. Trazer a reflexão. O Evangelho no lar, ele não é mais nada do que a gente fazer uma reflexão e trazer Jesus para dentro da nossa casa, né? Então, dito isso, Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta não está no Evangelho, a não ser no Atos dos Apóstolos. Lá no Atos dos Apóstolos a gente vai achar, inclusive, com várias traduções, você pode achar assim: o que quereis, Senhor, que eu faça? É do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, quando ele caiu, ele fez essa pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Bom, o meu objetivo hoje aqui é nos ajudar todos nós, inclusive a mim também, eu não estou excluindo disso, da gente fazer essa reflexão e sairmos daqui com uma ideia assim, do que nós podemos fazer para colocar Jesus dentro de nós? O que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida? Com Jesus. E a gente vai aprender que tem um caminho e um jeito para alcançarmos isso.
Há 2000 anos atrás, João, quem foi João? João era um dos evangelistas. João era um apóstolo de Jesus. Foi aquele que viveu ao lado de Jesus até o fim e depois continuou vivo. Ele morreu de morte morrida. Foi o único apóstolo que morreu de morte morrida. Os outros todos foram mortos. João, inclusive, cuidou da mãe de Jesus. Foi que Jesus escolheu para cuidar de Maria. Então, Jesus foi aquele que estava o tempo todo ao lado de Jesus. Inclusive, Pedro e Tiago. A gente vai sempre achar quem estuda o Evangelho, que nem nós fazemos aqui às quartas-feiras, nesse nome. Quem estuda, aprende que os apóstolos, que João cuidou de Maria até o final da vida dela. Lá em João, capítulo 8, versículo 12, tem o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui, Jesus já começa a se apresentar para nos dizer o que quer que nós façamos. Ele já começa dizendo que eu sou a luz do mundo. Ou a gente pode entender, eu trago a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que é um livro clássico do Espiritismo, também por Chico Xavier, ele nos ajuda a entender melhor isso. Olha como fica fácil. Sob a projeção da magnífica luz espiritual, somos esclarecidos. Porém, sem deixar de reconhecer o estado de escuridão que ainda trazemos no íntimo do ser. Ou seja, através do que Jesus nos trouxe, olha aqui uma dica, nós temos uma projeção da magnífica luz espiritual e somos esclarecidos. Porém, sem deixar de reconhecer que ainda estamos a caminho. Nós estamos a caminho da luz. Esse é o livro. Nós ainda estamos a caminho. Temos que reconhecer isso. No Espiritismo, a gente aprende que a Terra, esse planeta que a gente vive, ela está em transformação. Ela está deixando de ser um mundo de provas e expiações. Se é um mundo de provas e expiações, o que nós estamos fazendo aqui? Fazendo provas e expiações. Mas vai se transformar no mundo de regeneração, ou já está se transformando no mundo de provas de regeneração. Lá em Mateus, outro apóstolo de Jesus, que esteve ao lado dele, lá no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma das passagens do Evangelho mais conhecidas e mais incríveis. Um dos pedaços lá, um dos parágrafos do Sermão do Monte, lá em Mateus, Jesus falou o seguinte, vocês viram lá que eu sou a luz do mundo. Aqui em Mateus, vós sois a luz do mundo. Vós. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha que interessante. Nós somos a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Já pensou a gente pegar Blumenau inteira iluminada lá em cima onde era o moinho, lá onde era. Tem como esconder isso? Não tem. Mais uma vez, Emmanuel nos ajuda a entender no outro livro, Vinhas de Luz. Sempre tem luz na história, né? Iniciados na luz da revelação nova, os espíritas cristãos, em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa, além da morte. Então, uma das coisas que a gente aprende no Espiritismo, que nos ajuda a enfrentar todas as situações difíceis que a gente tem na nossa vida, é saber que nós temos uma vida vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra, temporária, em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. E toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Então, nós somos a luz do mundo porque nós estamos em evolução. Nós temos, através das oportunidades que Jesus nos traz, como nos avançar, como evoluir.
como fazer despertar a luz na gente. Mas, como a gente consegue seguir Jesus? Como entender Jesus? Como a gente trazer Jesus para a nossa vida? E como a gente colocar a nossa vida no caminho correto? Alguém já ouviu falar em Bartimeu, cego de Jericó? Jericó, todo mundo já ouviu falar, aquela cidade que tocaram as trombetas, né? O sobrinho de Moisés tombou e caiu, e eles tomaram e recuperaram a cidade, recuperaram o Éden, que está em Mateus, está em Lucas, está em Marcos. Bartimeu era um cego que vivia na entrada de Jericó, uma cidadezinha próxima de Jerusalém, próxima. Não ficava na Galileia, não, ficava mais aqui para Jerusalém. Bartimeu era um cego, mas era um cego que ele tinha uma capa, e esse detalhe é importante, e com essa capa, para proteger do sol, da chuva, do frio, ele ficava ali pedindo esmola na entrada da cidade de Jericó. Essa capa tinha um sinete, um carimbo dos romanos, que era um tipo de alvará que os romanos permitiam para aqueles pedintes poderem ficar ali esmolando. Os que não tinham isso eram colocados fora da cidade, os leprosos e outros doentes. Mas Bartimeu tinha a capa e ficava ali na entrada da cidade de Jericó, esmolando. Certo dia, Jesus passando com aquela multidão que sempre ficava em volta dele, os apóstolos, os discípulos, os curiosos, aqueles querendo ver os milagres, pedindo para curar, querendo pão e tal, não muito diferente do que acontece ainda hoje, passando, Bartimeu pergunta ao outro pedinte que estava do lado dele, já que ele era cego, ele não estava vendo o que estava acontecendo, só estava escutando o burburinho, pergunta: o que está acontecendo? Aí o outro fala: é Jesus, aquele nazareno que está passando. Bartimeu chama em voz alta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí as pessoas que estavam passando ficavam: cala a boca, fica quieto, não fala nada. Mas ele não se calou, ele perseverou. Ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, passando, viu? E falou: façam ele vir até mim, porque estava uma confusão. Então foram até lá, os discípulos, não se sabe quem, e falou: venha, Jesus está te chamando. Bartimeu levanta-se e deixa a capa e vai até Jesus. Deixar a capa significa que alguém foi e tomou a capa. Ele deixou o alvará, ele largou aquilo que lhe dava sustento e foi ao encontro de Jesus. Diante do mestre, Jesus pergunta para ele o quê? O que queres que eu faça? Jesus perguntou a Bartimeu: o que queres que eu faça? Ele era cego. Ele era cego. O que ele falou? Eu quero voltar a enxergar. Jesus falou: vai, enxergue. A tua fé te curou. Jesus não falou assim: eu estou te curando. Falou: a tua fé te curou. Quando a gente pesquisa o Evangelho sempre, Jesus sempre bate nessa tecla: a tua fé te curou. Não é verdade? Não é assim com a hemorraíza, é assim com todos. A tua fé te curou. Enxerga. Vai. Bom, e Bartimeu tornou-se um discípulo de Jesus. Passou a segui-lo. Ele passou a seguir os caminhos do Mestre. Ele começou a seguir as pegadas do Mestre. Bom, o que essa passagem nos traz? Primeiro, a vontade de mudar. A vontade de mudar. Então, a gente sabe que tem muitas pessoas que chegam nos procurando aqui, batendo nas nossas portas e vindo nessa casa ou em outras casas espíritas, querendo resolver problemas ou querendo encontrar alguma coisa. E muitas das vezes chegam aqui, ver os livros, querem comprar os livros e compram os livros e levam para casa. Alguns leem, outros não leem.
Mas o que é importante nisso aqui, eu não estou querendo aqui dar bronca em ninguém, mas não é só comprar o livro, não é só ler o livro, é colocar o conteúdo do livro nas nossas vidas. Senão, ninguém muda. Não vai ter milagre. O livro, debaixo da cabeceira, do lado da mesinha, não faz milagre. Faz deu vai. Não faz. Ai, gente. Você pode participar de um grupo de estudo, estudar muito, mas se você não colocar em prática aquilo que você aprende, o que a tua vida vai mudar? Você tem que deixar a tua capa, ir até o mestre e ele perguntar para a gente assim, o que queres que eu faça? E a gente saber dizer o que nós queremos. Abrir os olhos e ver. E ver o quê? Aquilo que a gente precisa ver. Esse é o grande conceito que a gente tem que tirar dessa passagem de Bartimeu. É abrir os olhos e a gente se dedicar a isso. Bom, tem uma outra passagem também interessante, que é essa aqui. Saulo de Tarso. Para quem não conhece Saulo de Tarso também é conhecido como Paulo, o apóstolo Paulo, ou São Paulo apóstolo, Paulo de Tarso. Saulo de Tarso, vou contar a historinha dele rápido. Saulo de Tarso, ele nasceu lá na Grécia, ou perto da Grécia, em terras gregas, e de uma família rica. Ele, por ter nascido numa família rica, teve acesso à educação grega. E naquela época, a educação grega era uma das melhores da época. Além disso, como aquela região era tomada pelos romanos, e o pai dele tinha dinheiro, ele também tinha o título de romano. Então ele já tinha a cultura grega e o título de romano. Além disso, ele era judeu. E por ser judeu, ele era fariseu, que era o grupo que eram os defensores, né, das leis judaicas, daqueles mais austeros da lei judaica. Ele também sabia o hebraico. Então ele sabia o grego, ele sabia o latim, ele sabia o hebraico. Ele tinha dinheiro. E quando ele era jovem, ele foi mandado para Jerusalém. Porque os pais tinham dinheiro. E lá em Jerusalém ele estudou com Gamaliel, que era assim, o top, que era o sacerdote mais top lá do templo. Então, Saulo foi ser discípulo de Gamaliel. É um baita currículo, né? Baita currículo. Ele era o cara. Não tinha isso. Bom, com esse perfil todo, todo esse currículo, né? Saulo de Tarso acabou indo ser indicado, né? Obviamente, né? Não tinha outro jeito, para ser um dos rabinos-chefes do Sinédrio naquela região, lá em Jerusalém. E, levado pelos outros amigos, ou por ele mesmo, porque ele era impetuoso, ele tinha um perfil daqueles que queriam as coisas a qualquer custo. Ele era muito impetuoso, ele queria tudo resolver do jeito dele. Então, esse ímpeto, e levado por outros amigos, ele passou a perseguir os cristãos. Paulo, o apóstolo Paulo, não fazia parte do time dos 12 apóstolos, para quem não sabe. Ele passou a perseguir os cristãos. Bom, interrompa um pouco aqui a passagem, a gente vai falar de um livro muito famoso, mas muito famoso aqui no Espiritismo, que é o livro Paulo e Estevão, de Emmanuel. Eu vou falar de Emmanuel hoje. De Emmanuel. Esse livro é um clássico, todos deveriam ler. É um romance que conta a história de Paulo e de Estevão. Foi o primeiro mártir do cristianismo. Estevão era um judeu que vivia lá em Jerusalém e foi perseguido pelos romanos. Vivia o pai, ele e a irmã Abigail. Estevão, nessa época, tinha o nome de Gesiel. Os romanos tomaram as terras deles, mataram o pai dele, mandaram ele como escravo para as galés. Para as galés, aquelas barcos romanos, vocês lembram lá que os escravos eram chicoteados e tinham que trabalhar à força? Mandaram Estevão para as galés e largaram Abigail nas ruas. Abigail foi adotada por um casal de judeus que levou ela para uma cidade próxima de Jope. Por
estar numa cidade, por estar numa família judia, acabou que Abigail conheceu Paulo, ou Saulo, no caso, porque Saulo depois se transformou em Paulo. Conheceram, se apaixonaram, ficaram noivos, se amavam. Saulo amava Abigail. Estevão, ou Gesiel, foi mandado para as galés. Por força do destino, eu não vou fazer spoiler aqui do livro, Estevão foi parar na Casa do Caminho, que foi a primeira igreja fundada pelos apóstolos. Foi parar lá doente, foi acolhido por Pedro, por Tiago, por João, por todos esses, e se transformou num grande discípulo, num grande cristão, se apaixonou pelo Evangelho de Jesus. Paulo chegou lá na Casa do Caminho, deu com Estevão, e os dois digladiaram por palavras, através, um defendendo as leis judaicas, as leis mosaicas, e Estevão defendendo o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Só que diz o livro que Estevão se sobressaiu nessa discussão. E Paulo, do jeito que ele era, ele ficou ferido em seu orgulho. Paulo, por ter bastante influência política, conseguiu que boa parte dos Pedro, Tiago e mais outros apóstolos, inclusive Estevão, fossem presos e fossem julgados, e Paulo queria que todos fossem mortos. Gamaliel, aquele que foi professor de Paulo, lembra? Falou que não era bem assim. Negociou com ele. E na negociação, falou assim, soltam eles e fica só Estevão. Então Estevão foi sacrificado e os outros foram soltos. Estevão então morreu apedrejado. Só que no dia que Estevão ia morrer apedrejado, Paulo chamou a noiva e falou, você tem que participar desse grande dia, do meu triunfo. É o meu grande triunfo. E aí Abigail veio para Jerusalém para ver o grande triunfo, de ver que Paulo conseguiu matar aquele que era opositor dele. Abigail enxerga no opositor quem? Meu irmão. Gesiel. Aí Paulo, não é Gesiel, é Estevão. Falou assim, não, é Gesiel, meu irmão. Não é. Estevão ou Gesiel reconhece Abigail e falou, irmã querida, está bem e tal. Assim, eu sou noiva de Paulo. Aí, o que Estevão falou? Nossa, que bom que você é a noiva dele. Ele é um grande homem, é um grande conhecedor das leis judaicas. Você está bem. E perdoou Paulo por ter levado ele à morte. Aquilo mexeu muito com Paulo. Imagina uma pessoa orgulhosa. Aqui ninguém é orgulhoso, eu também não. Então, mas a gente consegue. Só naquela época. Principalmente Paulo. Então Paulo, muito orgulhoso, faz o quê? Se separa de Abigail, manda Abigail para a casa dela e fala, não quero mais saber de você. Passados 7 meses, um buraco no peito, imagina, o cara amava ela. E Abigail foi para casa também com outro buraco no peito, né? Coração sangrando. E Paulo volta para pedir clemência, né? Foi pedir pinico lá na igreja. Chegando lá, ela estava muito doente. Estava à beira da morte. Só que no leito de morte, Abigail falou, eu conheci o Evangelho de Jesus. E eu, o quê? Como assim? Não, eu conheci o Evangelho de Jesus, que meu irmão conheceu. Eu abracei o Evangelho, eu abracei Jesus. Aí ele falou, como isso aconteceu? Foi um andarilho que passou aqui de nome Ananias, que passou por aqui. E nisso, Paulo saiu, foi confrontar com os pais adotivos de Abigail, e eles confirmaram, era um andarilho que passava aqui, entregou a ela os pergaminhos, os mascotes, e ela abraçou, e ela está com essa coisa de Jesus aí, ele ficou ilhado. Naquela mesma noite, Abigail desencarnou. Paulo passou a odiar quem? Ananias. Quem é esse velho que veio aqui e mudou a cabeça e levou ela à morte? Eu vou procurar esse cara aí, que seja a última coisa que eu faço na vida. E por ter uma influência política muito forte, ele vai no Sinédrio e consegue que
deem permissão a ele de ir atrás de Ananias. E aí ele passa a procurar os cristãos que ele conhecia e a torturar. Aonde eu acho Ananias? Quem é Ananias? Onde eu posso encontrar Ananias? Começou a torturar, até que um abriu o bico e falou: bom, Ananias, ele mora em Damasco, ele deve estar indo para lá. Então Paulo consegue que o Sinédrio conceda a ele, porque ele já estava em outra cidade, em outra, não era a área dele, de atuação dele. Ele consegue a autorização para ir até Damasco. Bom, essa parte todo mundo conhece da história, né? Paulo reúne algumas pessoas com ele e vai até Damasco. No caminho de Damasco, o que acontece? Ele vê o quê? Uma luz forte, uma grande luz. Essa luz enceguece ele. Ele cai ou da jumentinha ou do cavalo ou do camelo, a gente não sabe, mas cai em algum lugar. Segundo a doutrina, era do camelo, porque não tinha cavalo naquela época, né, senhor? Mas ele cai. Ele cai e fica cego. E aí, ele ouve uma voz, ele vê Cristo. E essa passagem é muito interessante. E Cristo, Jesus, fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo fala: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Não recalcitres contra os aguilhões, Saulo. Recalcitrar contra os aguilhões é você fugir daquilo que está te impulsionando. Ou seja, Saulo teve a oportunidade de conhecer o Evangelho lá naquelas vezes que ele foi lá na casa do caminho, que ele discutiu com Estevão, que ele tentou matar os outros. E Emmanuel, porque isso aqui está lá no livro Paulo Estevão de Emmanuel, Emmanuel nos explica. Neste momento, um turbilhão de emoções e pensamentos toma conta do moço de Tarso, lá da cidade de Tarso. Aquele ser divino vinha até ele com imenso amor, chamá-lo mais uma vez. Os outros chamados não foram percebidos. Perdera todos os sonhos terrenos, o lar, a família com Abigail, e agora se entregaria a Jesus. Envergonhado pelo seu passado cruel, até porque ele passou a perseguir os cristãos, ele botou famílias na cadeia, crianças, velhas, não tinha, o ódio dele era muito grande. Então, o passado cruel compreendia o tamanho amor daquele ser que vinha libertá-lo do erro e da ignorância. Ele, Saulo, era a própria ovelha perdida, e Jesus, o pastor bondoso que vinha salvá-lo. Ajoelhado e chorando, Saulo responde humilde e resignado: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus lhe fala: levanta-te e adentra Damasco, lá te será dito o que fazer. Então, aqueles que estavam com ele, aqueles 3 ou 4 ou 5, mas parece que eram 3, fugiram. Um só levou ele cego para Damasco para encontrar quem? Ananias. Aquele que ele queria perseguir para matar, foi quem encontrou Saulo cego, desesperado, e curou-o, fez ele enxergar. Isso é muito significativo, porque a partir do momento que Saulo, que nem Bartimeu, passa a enxergar, ele passa a abraçar e enxergar o quê? Um novo horizonte, uma nova luz na vida dele. E ele, como um cara tenaz como ele era, né, de impetuosidade, da mesma forma que ele perseguia os cristãos, ele passou a ser o que? O contrário. Ele passou assim: vamos espalhar o evangelho e o cristianismo pelo mundo. E foi o que ele fez. Agora vocês imaginam só, como Jesus era inteligente, eu acho. Né? Quem era Saulo? Vamos lá. Sabia falar grego, sabia falar latim, sabia falar o hebraico, era bem criado, ele era atleta, então tinha um físico forte, conhecia todas as leis judaicas, ele era o cara pronto e apto para fazer o quê? Para criar a religião cristã. Porque Jesus não era cristão. Jesus não era cristão. Jesus não era da religião cristã. Jesus era o Cristo. Quem criou o cristianismo
Quem criou a religião cristã foi Paulo e Lucas, os dois que criaram. Jesus era judeu, Ele era judeu. Ele era judeu. Bom, aí começa uma parte muito interessante do livro, talvez a parte mais bonita, pelo menos no meu entender, que Paulo, ou Saulo ainda, Saulo, porque ele transformou depois de Saulo para Paulo, para ele largar o nome judeu, para passar a ser um nome romano, ou grego. Então por isso que ele era Saulo e virou Paulo. Mas isso não é detalhe. Ele, com essa personalidade forte que ele tinha, ele passou a pregar o cristianismo, o evangelho pelo mundo, por todos os lugares, como o outro apóstolo nenhum estava fazendo. Os outros trabalharam, fizeram, divulgaram, mas igual a ele não. Igual a ele de jeito nenhum. Ele morreu com quase 90 anos, ele deu quase, ele não foi de Uber, não foi de avião, foi a pé. A pé. Mais ou menos assim, uns 40, 50 anos, ele foi andando. Em cada lugar que ele passava, ele fundava uma igreja. Não tem as cartas de Paulo, as epístolas? Era a forma que ele se comunicava. Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. Ele mandava cartas, as epístolas, que estão hoje no Evangelho. Lá no final do Evangelho, depois de Atos dos Apóstolos, estão lá as cartas de Paulo. Ele criou tudo isso. Bom, ele era impetuoso, ele queria tudo, ele já queria sair divulgando. Ele foi aonde? Ele foi nos sinédrios. Ele foi nas sinagogas, ele foi na casa dele, só tomou paulada e pedrada de todos, dos ex-amigos dele, da família dele. O pai dele ficou revoltadíssimo com ele, falou: ou o carpinteiro ou eu, escolhe um. E ele foi mandado para fora. E ele perseverou, e ele foi atrás, porque ele era impetuoso. Jesus sabia disso, por isso escolheu ele. E ele foi. Só que chegou um momento, como todos nós. Se Paulo era assim, imagina nós, se não tínhamos aquele momento assim, meu Deus, será que a gente, vamos desistir? Vamos desistir? Eu não vou hoje à casa espírita, eu vou ficar em casa, estou com preguiça. Estou com preguiça, estou cansado, está chovendo, está frio, não vou fazer isso. Ele estava num momento desse. Ele se retirou. Ele se retira e começa a chorar, copiosamente. E nisso adormece. E meio que no sono, meio que acordado, ele escuta passos. E quando ele abre os olhos e vê quem? Estevão e Abigail. O livro é espírita, não esqueçamos disso. Então a gente está lidando com o espírito. Abigail e Estevão chegam perto dele. E ele chorando, fica emocionadíssimo e corre para Estevão, porque imagina a dor, o remorso que ele tinha de ter mandado Estevão para ser apedrejado. E ele reconhecia a grandeza de Estevão. Ele corre para pedir desculpa e pedir perdão a Estevão. Olha o que Estevão diz. Aí eu botei essa moça aqui, porque Estevão está falando com Saulo, mas imaginemos cada um de nós aqui. Então não é Paulo que está aqui, somos nós que estamos aqui. E como Estevão fala: Saulo, não te detenhas no passado, troque o nome de Saulo pelo teu nome. Estevão falando para nós assim: não te detenhas no passado. Poxa, acorda, esquece, o que passou, passou. Não se prenda no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Quem aqui nunca errou? Quem no mundo há isento de erros? Só Jesus foi puro. Só tinha um espírito puro. E até hoje a gente não conhece outro tão puro quanto ele. Afinal, ele é o nosso Cristo, ele é o nosso governador espiritual. Então, que na verdade não é que foi puro, é puro. Ele é puro, ele é um espírito puro. Ele é um Cristo. Aí é o verdadeiro significado de Cristo, ele é um Cristo. Coloquemos-nos nessa posição. A gente sofre por escolha nossa.
Porque, a exemplo de Saulo, Saulo escolheu, diante de Estevão, se mostrar sofredor, mas ele próprio diz: não te detenhas no passado, quem haverá no mundo exemplo de erro? Todos nós erramos, todos nós cometemos erros, todos nós, eu estou no meio também. E aí, Estevão se retira e deixa só Abigail. E fala: para de chorar, não precisa chorar, mas levanta. Inclusive a música diz, né? Senhor, o que queres que eu faça? E ele diz: levanta-te, né? Se ergues. E aí, Paulo, diante de Abigail, fala: que fazer para adquirir compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? Ou seja, ele ainda não tinha conseguido entender tudo aquilo que Jesus quis nos passar para ele naquela época, naquele momento. E Abigail mansamente, não com essa voz carioca aqui, mas mansamente falou para ele: ama. Ama. É a forma como nós temos que abrir nossos olhos para o Evangelho. Esse amor que eu quero dizer aqui é o amor para as coisas divinas, para o Evangelho, colocar o Evangelho em nossos corações. E ele pergunta em seguida: como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão do esforço com Jesus Cristo? E ela diz com mansidão: trabalho. Trabalhar quer dizer a gente plantar. A gente tem que arar, se esforçar. Não é sentar e ficar esperando que Deus faça por nós. Nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Então, quando Jesus pergunta para ela: o que queres que eu faça? A gente tem que fazer a nossa parte. Não é esperar que Ele faça o que a gente quer e sentarmos e esperar. A gente precisa trabalhar. E a maior certeza que a gente tem é que se a gente planta trigo ou se a gente planta banana, a gente vai colher trigo ou banana. Então, a gente tem que prestar atenção no quê? No que a gente planta. Quem planta ódio, quem planta desventura, quem planta desamor, vai colher tudo isso. E ele pergunta: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Ou seja, alguém aqui sente desânimo de vez em quando? E ele estava desanimado. Alguém se sente travado? Aí o que a Bíblia fala para ele? Espera, tenha calma, calma. O que a gente planta não nasce do dia para a noite. Tem plantas que demoram, a gente precisa esperar. Tudo tem seu tempo, não adianta se afobar, não adianta ficar ansioso. As coisas não se resolverão assim da noite para o dia. Calma, tenha paciência. E finalmente, ele fala para ela: concordavam que se fazia indispensável amar, trabalhar e esperar. Entretanto, como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Alguém aqui lida assim: ó, eu estou gostando muito do Espiritismo, eu estou gostando muito de estudar a religião católica, eu estou gostando muito de me envolver com uma religião que seja lá qual for, e alguém do seu lado fala assim: deixa disso, para com isso. Isso é uma bobagem. E você se desanima. Até as pessoas da sua própria família que te tiram. É assim. Alguém aqui passa por isso? E ela falou: perdoa. Eu escutei uma vez o Haroldo Dutra, que é um palestrante espírita muito famoso, falando o seguinte: nós espíritas, todos nós, espíritas e não espíritas, sabemos que a gente já teve milhares de vidas para trás. Já tivemos milhares de vidas para trás. E a gente levou algumas dezenas de vidas para trás para fazer uns 5 inimigos. Uns 5 inimigos a gente levou para fazer. E nessa vida agora, esses 5 inimigos são da nossa família. É o nosso marido, a nossa mulher, nosso filho. Qual é a melhor forma da gente aprender isso? Aprendendo a perdoar. Então, esse processo aqui, amar, trabalhar, esperar e perdoar, a gente não pode esquecer que foi Abigail, que era a noiva de Paulo, que deu o caminho para ele. Quer seguir Jesus? Quer achar a sua luz?
ama, trabalha, espera e perdoa. E Emmanuel, a fazer o fecho, nos diz: se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. O esclarecimento está aqui também. Basta a gente querer. O importante é a gente estudar, a gente fazer as nossas preces, que as preces sempre nos ajudam, e colocar em prática. Se a gente não colocar em prática, não vale de nada. A gente está perdendo tempo, lendo historinha de Paulo Estevam. Ok? Bom, então era isso que eu tinha para o dia de hoje. Se vocês vieram aqui esperando ver a Rosane e ela cantando, desistam, porque eu não canto. Você não canta. Ok? Então, os médios, por favor, vamos dizer.